Voltamos com a notícia de frente desta segundona. Olha só, deixa eu trazer aqui a informação sobre vacinas aqui em Cuiabá, porque a gente já falou isso aqui no Notícias de Frente, mas agora a gente vai acompanhar na reportagem que os vereadores de Cuiabá criaram uma comissão provisória para apurar denúncias de fura-fila na campanha de vacinação contra a Covid. Confira na reportagem. Desde o início oficial da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, surgiram denúncias de que pessoas que não atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus estariam furando a fila dos grupos prioritários. A prioridade neste momento, segundo a prefeitura, seriam aí justamente os servidores que estão na linha de frente de combate à doença. E para apurar e fiscalizar essas denúncias, que chegaram inclusive à Câmara Municipal de Cuiabá, uma comissão provisória foi criada na última terça-feira para acompanhar este programa de vacinação. Essa comissão deverá convidar a secretária municipal de saúde, Ozenira Félix, para ir até a Casa de Leis na terça-feira e prestar esclarecimento. O prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, precisa tomar providências em relação ao que está acontecendo. Primeiro, nós temos uma situação de fragilidade na vacinação do grupo que efetivamente é prioritário. Nós não sabemos exatamente se as pessoas que se vacinaram até agora pertencem ou não ao grupo prioritário. E isso vai fazer com que outros membros, outras pessoas que pertencem ao grupo prioritário não sejam vacinados. Por quê? Porque vai faltar vacina para todo mundo. Nós temos só dos profissionais de saúde, segundo a própria secretaria, mais de 20 mil profissionais que atuam nas mais diferentes áreas. Então, a prioridade nesse momento são aqueles que atuam na frente Covid e não todos os profissionais. Afinal de contas, nós temos uma dose menor, pelo menos inicialmente, do que aquela necessária para vacinar a todos. E aí temos ainda na fila os idosos de mais de 75 anos que estão, inclusive, institucionalizados e aqueles que não estão e que precisam também ser vacinados. Então, há um problema no processo de vacinação, a secretaria precisa reconhecer esse problema, porque ao não reconhecer e ficar utilizando de artifícios para justificar a manutenção da forma como está, nós só vamos agravar o problema em relação à vacinação. O que tem chegado de denúncias sobre pessoas que estariam furando essa fila, por exemplo, vereador? Pessoas que trabalham no administrativo e que não têm contato com pessoas Covid, segundo denúncias, estão se vacinando. Pessoas que trabalham em clínicas particulares de dermatologia, de estética, por exemplo, estariam se vacinando e a gente não tem como verificar se isso é verdade ou não, porque nós não temos informações para isso. A secretária levantou a impossibilidade de mandar as listas porque estaria violando uma lei federal de sigilo de dados pessoais, o que é absolutamente inverdade, absurdo a secretária utilizar esse tipo de argumento para não repassar as informações para um agente público, para uma instituição pública, que é a Câmara dos Vereadores, que tem como obrigação a fiscalização da vacinação. Então, nós esperamos que as informações cheguem até a Câmara de Vereadores para que, de fato, a gente possa fazer a fiscalização. Okay, muito obrigado, vereadora Edna Sampaio, pelas informações. É isso, então, comissão que segue, iniciando aí esses trabalhos e que deve receber já na próxima semana a secretária municipal de saúde, Ozenira Félix, que deverá prestar informações, inclusive, sobre esta falta de transparência em relação aos dados das pessoas vacinadas neste primeiro momento da campanha de vacinação contra a Covid-19. Obrigada, viu, Luiz, pelas suas informações. E ali a vereadora falava da questão dos fura-filas. Isso é uma questão grave. A gente falou bastante disso ontem. Da prioridade também, de se deixar muito aberto, né? Clínicas de estética, por mais que seja uma médica, dermatologista, ou então um fisioterapeuta, ou profissionais que se enquadram aí nesse rol da prefeitura. Mas clínica de estética... Não, e aí é um fator grave, né? Gravíssimo, né? É um absurdo o que está acontecendo. A falha é do poder público. Claro que é, mas também tem uma questão de bom senso, de caráter, de quem realmente está tomando essa vacina, ou falta de caráter, né? Eu vou te explicar por quê. Você pode até ser fisioterapeuta, mas você não está na linha de frente, se você não está trabalhando na linha de frente, você não está num ambiente que possa ser contaminado, seja o que for, não tem por que você tomar vacina. Não tem absolutamente por que você tomar vacina. Nós tivemos um caso, uma denúncia que nós apresentamos no Cidade Elétrica de uma tricologista
tricologista, mestre com capilar, chama com... E aí eu descobri que é um curso técnico. É um curso técnico. Ou seja, qualquer pessoa pode Qualquer ser pessoa pode fazer. Ah, mas ela é fisioterapeuta. Não, mas ela mas não não atua atua como como fisioterapeuta. Quer dizer, aí ela vacina todos da parte administrativa. As denúncias são exatamente nesse sentido, que estão vacinando pessoas da área administrativa de determinada clínica privada, né? E isso é um problema muito, muito complicado, porque, veja bem, pessoas que deveriam tomar a vacina, no caso, por exemplo, médicos, profissionais de saúde que estão tomando, mas o pessoal da limpeza, por exemplo, que trabalha na UTI, fica ali 8 horas por dia dentro de um ambiente altamente contaminado com a Covid-19, não estão tomando vacina. Todas as vezes que você vê, por exemplo, uma pessoa que não deveria estar tomando vacina, né, tomando essa vacina, ela está cometendo uma corrupção, sem dúvida alguma. E é de uma falta de caráter fora do comum. Então é isso que me incomoda. E agora estão chegando aí 30 mil doses, mais 30 mil doses, que o governo recebe e repassa aos municípios. Agora o controle é do município. Tem que controlar isso. E a impossibilidade, por questões legais, de divulgação dos nomes das pessoas que já receberam a vacina, também é outro problema. É outro problema. As redes sociais estão, de certa forma, agora nesse final de semana, mais uma profissional que, sem dúvida alguma, ela é profissional de saúde, formada, aquela coisa, mas não atua também. Acabou tomando a vacina e postando que tinha tomado a vacina, sabe? Existem inúmeras situações nisso. Por exemplo, a minha esposa é psicóloga. Poderia muito bem ir lá, se eu tomar vacina que eu sou psicóloga, pegar o Conselho Regional de Psicologia, a carteirinha dela e mostrar, tomar vacina. Ela não o faz por quê? Porque ela não está na linha de frente. Ela não está fazendo enfrentamento à Covid-19, no tratamento. Mas ela está trabalhando? Não está trabalhando. Não está trabalhando, tudo bem. Aí Não está trabalhando. Por isso que eu vou... Está trabalhando em outro setor. Mas em outro setor, mas não na saúde. Lúcio, Não na deixa eu saúde. só trazer um saúde. exemplo para você. Não, o na saúde. Ricardo Martinelli, operador de áudio da Rádio Vila Real, a esposa dele é estagiária em enfermagem. Está no último ano. Ou seja, ela atua todos os dias entre postos e UPAs aqui de Cuiabá. Tem que tomar vacina. Ela não pode vacinar, porque ela é estudante. Mas ela deveria. entra na categoria estudante e não enfermeira. Aí de um outro lado... É porque ela está em estágio. Só não é que isso? dentro das UPAs. Só que tem... Não, só para por a exemplo, gente ver essa sim, diferença. E aí eu quero tomar a liberdade aqui de discordar, em parte, um pedacinho só, do que colocou o professor Haroldo Arruda. O fisioterapeuta, ele pode sim ser vacinado. Por quê? Porque ele é da área de saúde, certo. não é isso? Mas o seguinte, mas se ele estiver atuando, é o exemplo que você citou aí porque eu não da disse, sua esposa psicóloga, não é isso? Sim. Se ela estivesse atuando, ela teria direito de tomar a vacina, porque ela está atendendo os pacientes, claro. né? A mesma coisa o fisioterapeuta, né? Se ele estiver atuando na função dele, né, de fisioterapeuta, ele tem direito de tomar a vacina. Agora Perfeito. o seguinte, se ele estiver mexendo com outra coisa, né? Tem tricologia. De cabelo, né? De terapia capilar. Botox. Né? Quer dizer, porque aí é o seguinte, aí o entendimento, de acordo com o próprio plano de imunização do Ministério da Saúde, que é bom a Prefeitura de Cuiabá dar uma outra olhada lá para ver se o que é que eles podem melhorar nessas orientações, no direcionamento desses grupos prioritários, porque, como disse a Nayara, eu também tenho a mesma opinião. O erro está aí. O erro é do poder público. O erro é do poder público, né? Por fazer deixa as brechas para isso. Deixa as brechas para que isso possa Aconteça. Para que isso possa ocorrer. Isso mesmo. Bom, deixa eu trazer aqui os dados da Covid-19 que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Os dados aí na sua tela. O último balanço aí traz 225.458 casos da Covid em Mato Grosso, com 211 pessoas que já se recuperaram da doença. O número de mortes, infelizmente, chega à marca de 5.308 óbitos por essa doença aqui no estado. E o leito de taxa, né, de ocupação de leitos de UTI, 76,76%, com 89 leitos de UTI disponíveis pelo SUS. Nas últimas 24 horas foram notificadas 626 novas confirmações de casos e 23 mortes. Lembrando que no final de semana
não se faz o teste da Covid. Então, esse dado aí deve ser da sexta-feira, né? Remanescentes, enfim. Tende a explodir esse número amanhã, terça-feira, porque daí você tem um acumulado dos casos do final de semana. Eu falo em relação às notificações. Tanto que de sexta, por exemplo, estava em 1.600 casos, foi para 626 por conta do final de semana. Então, ele não reflete muito a realidade. A ocupação de UTI já está mais de 80%. Uhum. Tanto é que na sexta-feira, me lembro muito bem disso, no finalzinho da tarde, eu dei no Cidade Alerta, mostrando que o estado de Mato Grosso já entrou no rol exatamente de estados que podem estar com o sistema, podem levar o sistema de saúde a se colapsar nos próximos dias. Porque acima de 80% já indica exatamente isso. E assim como outros estados, o estado de Mato Grosso já vem se comportando dessa forma e já indiciando de que realmente poderá, nas próximas semanas, a colapsar o sistema de saúde. Olha, bom, o pessoal está aqui participando sobre esse assunto. Deixa eu colocar um pouco a participação dos nossos telespectadores aqui. Bom dia, sou profissional de educação física, portanto profissional de saúde. Não me vacinei por entender que não estou na linha de frente. Agora tem quem precise mais. Além do poder público, necessita também um bom senso. Mas como ter bom senso no meio do terror da morte? Complicado. É o treinador Valde Carlos. Bom dia. Aqui em Várzea Grande, a gente que trabalha na dengue, estão vacinando? Pode isso? Eu não tenho essa informação para você, mas o pessoal da dengue está indo a campo, né? De casa em casa, enfim, eu acho que entra aí numa prioridade. Esse negócio da vacina mexe muito com uma questão ética, né? Se de um lado você tem as pessoas que pensam na questão do bom senso, certo? Bom senso, como o telespectador nos acabou nos mostrando, nós temos do outro lado uma parcela da população que ainda impera a lei de Gerson. Como é que eu posso ter vantagem nisso? Como é que eu posso levar vantagem nisso? Opa, eu tenho uma carteirinha aqui, entendeu? Eu sou profissional na área da saúde, não estou atuando, mas eu estou atuando em outra coisa, eu tenho um comércio, uma loja no shopping, mas eu sou profissional de saúde. Então, mas eu vou lá e boto minha carteirinha, vou lá, vou um jaleco branco e tomo vacina. Quer dizer, isso é muito mais uma questão ética, porque toda ética é uma decisão pessoal. Quando você desvela a sua vontade em sociedade, você está fazendo política, aí é política, né? Do que necessariamente qualquer outra coisa. Aí o nosso amigo mandou aqui só no particular, Lúcio, que é telespectador nosso antigo, falou assim: bom dia, os coveiros não deveriam ser vacinados? Eles têm contato com os corpos contaminados diariamente. Abraço. E respondendo aí ao telespectador ou telespectadora sobre os agentes comunitários, né? Se o profissional de saúde, né, que não está na linha de frente de combate à pandemia pode ser vacinado, então é o seguinte, então o agente comunitário de saúde que faz o trabalho preventivo em relação à dengue, chikungunya, não é isso? Ele também pode ser vacinado. Né? Pode não, deve, não é? Porque se o profissional de saúde, que não, a gente falava aqui de fisioterapeuta, né? Mas tem também outras categorias de profissional da saúde, de profissionais da saúde, que não estão lá na linha de frente, mas estão atuando. Se esses podem ser vacinados, o agente comunitário de saúde, que está atuando no combate à dengue, né? Que está em campo, não está dentro de casa, porque não dá para fazer isso dentro de casa. Se ele está lá no campo, no bairro, visitando as residências, conversando com as famílias, orientando, ele também teria que ser vacinado. Né? Mas na sexta-feira, na semana passada, nós tivemos uma notícia muito boa que veio lá de Israel. Israel, num hospital, descobriu, né, os cientistas, pesquisadores descobriram 2 remédios, Lúcio, na área, querido telespectador, inclusive está em todos os sites aí, e vai revolucionar porque vai fazer um enfrentamento justamente com a indústria, as indústrias farmacêuticas de vacina, porque eles descobriram um remédio que cura a Covid-19. Cura a Covid-19. 100% de eficácia. Isso faz um enfrentamento direto com as BioNTechs do mundo, que estão faturando bilhões. O cara da AstraZeneca já é o 2º homem mais rico do mundo, num período de 1 ano, Lúcio.
Ele já se tornou o segundo homem mais rico do mundo por conta da vacina. E isso, Israel já vacinou. Israel tem 9 milhões de habitantes, já vacinou praticamente todo mundo. 40%. 40%. Informação de hoje. 40%. É. Então, caminhando E é o para... país que está mais avançado na vacinação. Mais avançado na mais vacinação. avançado. É. E lá o premier, né, o primeiro-ministro de Israel, Isso. Benjamin Netanyahu, Netanyahu, ele disse o seguinte: olha, gente, é vacina. A vacina é que pode nos livrar da pandemia. Da pandemia. Não é isso? Dando uma lição aí para quem não gosta da vacina. E agora eles estão distribuindo amplamente esses 2 remédios aí, começam a partir dessa semana a distribuição desses 2 remédios para quem já está com Covid-19, porque o remédio cura a Covid-19. Fizeram um teste em 30 pessoas, 28 ou 29 tiveram 100% de eficiência com o remédio e uma pessoa só teve 60%, 70%, mas o remédio é altamente eficiente. Só para registrar que os telespectadores estão mandando várias mensagens com denúncias, falando de pessoas de clínicas de estética, pessoas de farmácias aí se vacinando. Bom, Lúcio, seu destaque. Bom, vamos aqui ao meu destaque. Eu vou pedir até aqui para o Wilson Coité, ele mostrar a capa do jornal A Gazeta, mas cuidado aí, viu, Coité? A notícia que eu quero é a de baixo aqui, tá? É essa de baixo. Destaca no verde aí, não é de cima, não. Né? Eu quero falar aqui de economia, não quero falar lá do... que não deu certo o segundo Mundial do Palmeiras. Ai, meu Deus. Bom, a manchete de capa aqui do Jornal A Gazeta, que é meu destaque, diz o seguinte: Mato Grosso não sente a pandemia e a arrecadação segue em alta. Pois é, nem no ano passado, em 2020, Mato Grosso não sentiu a pandemia. Por exemplo, o governo federal liberou mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para Mato Grosso. Para enfrentar o quê? A perda da arrecadação em função de uma possível, de uma hipotética retração da economia. Aconteceu isso. No país inteiro aconteceu isso. Mas na arrecadação do governo de Mato Grosso não foram sentidos os reflexos da retração da economia. O Mato Grosso recebeu mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu não estou colocando neste cálculo, os 900 milhões de reais que foram repassados para os municípios aqui de Mato Grosso. Um outro dado que é importantíssimo, que ilustra que Mato Grosso não sentiu mesmo, como diz aqui a manchete do jornal A Gazeta, um outro dado é de que em 2020 Mato Grosso arrecadou 35, um pouquinho mais, de 35 bilhões de reais. Comparando com 2019, o crescimento da arrecadação em números absolutos foi superior a 4 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, Mato Grosso arrecadou mais em 2020, comparando com 2019, arrecadou quase 5 bilhões de reais a mais. E o seguinte, e a situação continua boa, continua muito boa aqui para o Estado. No mês de janeiro agora, no mês de janeiro de 2021, a arrecadação de Mato Grosso foi superior a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Um outro dado comparativo, para ilustrar como a situação está boa para o caixa do poder público aqui de Mato Grosso. Esse resultado em janeiro de 2 bilhões e 500 milhões de reais de arrecadação é 200 milhões de reais superior ao que foi arrecadado em janeiro do ano passado. Para se ter uma ideia do que significa isso, vou dar outro exemplo. O Estado gastaria, teria um impacto no caixa lá, se isentasse, se não cobrasse os 14% de previdência dos aposentados, o Estado gastaria por ano, algo em torno de 100 a 120 milhões de reais. Só no mês de janeiro, o Estado arrecadou a mais do que no ano passado
200 milhões de reais. Ou seja, praticamente o dobro do que gastaria se não descontasse os 14% dos aposentados. E aí, o jornal A Gazeta de hoje, nessa reportagem, também traz aqui uma comparação que eu vou detalhar um pouco mais. Mato Grosso recebeu 1 bilhão e 300 milhões de reais do governo Jair Bolsonaro para enfrentar uma possível diminuição da arrecadação que não ocorreu. E vou colocar os municípios também nesse cálculo. Receberam 900 milhões de reais. 1 bilhão e 300, com 900 milhões, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ok? Ok. O aumento na arrecadação de 2020 em relação a 2019 foi de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, se descontássemos esses 2 bilhões e 200 milhões de reais, 1 bi 300 para o Estado e 900 milhões para os municípios, se descontássemos esses 2 bilhões e 200, Mato Grosso ainda teria um superávit de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E eu cheguei no ponto que eu queria. E aí? Vamos insistir em descontar nas costas dos aposentados a cobrança desses 14% em cima de quem ganha 3.500, 4 mil reais por mês? Tirando dessas pessoas 400, 500, em alguns casos chegando a quase 600 reais, que vai fazer uma falta danada no orçamento desse aposentado ou desse pensionista. Um outro ponto. Mato Grosso não precisou, felizmente não precisou, e isso também é mérito do governo, né? O governo tomou medidas de ajuste, fez economia, cortou despesa, mas o fato é que Mato Grosso não precisou dos 1 bilhão e 300 milhões de reais que o governo federal repassou para enfrentar a pandemia. E aí o seguinte, não vamos fazer nada? Não vamos fazer nada por quem está sem emprego, sem renda, sem conseguir colocar comida na mesa para os filhos? Não vai fazer nada. Não vão olhar para os mais pobres? Espera aí, 1/3 das famílias, de cada 3 famílias, uma foi beneficiada com o auxílio emergencial do governo Bolsonaro. E aí? O Estado vai ficar olhando? O Estado que recebeu 1 bilhão e 300 e não precisou utilizar? Os municípios vão ficar olhando que receberam 900 milhões de reais? Vão deixar só para o governo federal e não vai resolver. Não vai resolver, sabe por quê? Pelo seguinte, pelo menos se confirmar o que está sendo divulgado, de que o auxílio emergencial nesse ano, se for retomado, ele seria de 200 reais. Isso não resolve o problema. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui, novamente, é cobrar. E aí? Vão continuar virando as costas para uma multidão que está aí vivendo em enormes dificuldades, sem emprego, sem renda, sem dinheiro para comprar comida? Pois é, aí eu sempre levanto, deixo sempre a pergunta no ar, apenas para finalizar essa sua fala, esse seu destaque, né? O Mato Grosso é um estado rico. Estado rico em quê? Estado rico em quê? Com base em quê? Se de um lado você tem a riqueza do agronegócio, que é próspera, sem dúvida alguma, referência mundial, mas do outro lado você tem uma injustiça muito grande, uma desigualdade social muito grande. Rico na desigualdade social. Rico na desigualdade social. Só isso, mais nada. Na hora que nós passarmos a sermos não é para rico, não é para dar a pergunta aqui, a questão não é para dar auxílio, outra coisa, nada a disso. vida inteira. É Não, neste momento. Nada disso. Neste momento. Eu queria, sabe o que eu queria? queria? Assim, olha, o estado do Mato Grosso é um estado rico. É um grande produtor de soja, um grande produtor de algodão e tem a educação referência no Brasil. É o melhor sistema de educação do Brasil. É o melhor sistema de saúde pública do Brasil. É o melhor sistema de segurança e infraestrutura do Brasil. Aí sim nós teremos menos desigualdade, aí sim nós teremos um estado rico. Enquanto nós sermos, né,
um estado que fique como referência apenas os commodities, a soja para cá, algodão para lá, milho para cá, carne para lá, não vejo porque riqueza o governo diz o seguinte, olha, 2021 será um ano espetacular. Tudo bem, vai ser espetacular com investimento de 9 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. Tem deputado aí lá da Assembleia, né? Tem deputado da Assembleia, né? O deputado Max Rossi, por exemplo, está falando, olha, o governo agora tem que preocupar com investimento e desenvolvimento. E aí, não vão cobrar para que o governo olhe também para essas pessoas que estão enfrentando enormes dificuldades? Então é o seguinte, 2021 vai ser espetacular se for bom. Bom, para eles vai ser bom, né? Os milionários vão ficar mais milionários e eu quero saber o seguinte, e esses pobres que estão lá abaixo da linha da pobreza, 2021 vai ser espetacular para eles? Não precisa nem ser espetacular, porque eles precisam o seguinte, diminuir um pouco, né? Pelo menos um pouquinho, as dificuldades que eles enfrentam. Mas para isso, vamos precisar de uma coisinha só dos nossos governantes. Sensibilidade. Só uma utilidade pública aqui que o deputado Carlos Avalone mandou, que hoje, às 5 da manhã, o gasoduto voltou. Quem utiliza o gás a partir de hoje está normalizado o funcionamento. Vamos para um breve intervalo. E já que ele está nos assistindo, deputado Carlos Avalone, tem como fazer alguma coisa para que o Estado assuma algum projeto na área de proteção social? Ele mandou aqui. Será que tem como ser feito isso? Ele mandou Os deputados vão ou não vão cobrar o governo? Ele falou, Lúcio tem razão, temos que rever a situação dos aposentados. Na semana passada, aposentados em tratamento de saúde grave, teve aumento do desconto de 700 aposentados, foram descontados mais ou menos R$900. O motivo foi a lei da dobra do teto do governo Bolsonaro, aplicada aqui também. Recebi ligações de muito em desespero, internados em Barretos, entre outros. Já denunciei na tribuna e pedi providências ao MTPrev, governo e ação da Assembleia. E aí, não pode o seguinte, não pode imputar essa questão dos aposentados aqui de Mato Grosso. Eu não sei exatamente o que o deputado Carlos Avalone falou. De outra situação. Quando ele falou em governo Bolsonaro, a gente precisa lembrar o seguinte, lá em Brasília, o governo Bolsonaro respeita, em relação ao funcionalismo público federal, o que foi aprovado na versão nacional da reforma da Previdência, que é isenção até o teto do INSS de R$6.100. Aqui não. É bem diferente uma coisa da outra. É o seguinte, está sendo cobrado os 14% da Previdência de quem está abaixo do teto do INSS. Quem ganha mais de 3 mil já está pagando. Vamos para o intervalo, agora às 7h12. Na volta tem mais a notícia de frente.